Olá, queridos alunos do nono ano, nós vamos dar início à nossa semana de aulas aqui de inglês, nessa semana estudando a nossa matéria de gramática do segundo bimestre, que são as if clauses, tá bom? Ou orações condicionais, aqui no inglês. Nós vamos estudar dois tipos de condicionais, tá? Hoje eu vou apenas passar a explicação para vocês e a anotação para vocês terem um primeiro contato com a matéria. Então, olha só, as orações condicionais exprimem uma condição para que um fato ocorra ou não. Então, gente, como o próprio nome já diz, são orações que vão estabelecer uma condição para que um fato aconteça ou não aconteça, tá? E aí, para isso, a gente divide as condicionais em dois tipos. Eu faço uma explicação minha mesmo, porque fica mais didático, mais fácil para vocês entenderem. Portanto, vocês podem ver que eu fiz aí com a minha letra, fiz um resumo, um esquema para vocês, para ficar mais fácil, tá? Eu dou os nomes para essas orações de primeira condicional e segunda condicional, tá? Então, lá na primeira condicional, o que nós temos? Nós temos um verbo colocado no tempo futuro. E aí, quando vocês estudaram lá no 8º ano, né, o tempo futuro, vocês lembram que a palavrinha will, quando ela é colocada na frase, significa que o verbo é levado para o futuro. Por enquanto, o que vocês precisam saber da primeira condicional? Ó, ela está aqui, ó, né? Primeira condicional. Olha a formação dela. If mais verbo mais a palavrinha will. Vamos ver isso no exemplo como que fica? Ó, a frase vai se iniciar com if. Então, if em inglês significa se, né? A gente está estudando condicional, toda condicional vai ter o if, né? Que é o se. Então, nós temos lá, ó, if mais o verbo. Cadê o verbo? Aqui no caso, o verbo é a palavrinha earn. Earn é o verbo ganhar. E depois do verbo, nós temos o will aí na frase, né? Olha lá, ó, eu grifei, né, as palavras que formam a fórmula dessa condicional, que é o if, mais o verbo aí no presente, né? Mais a palavrinha will lá na frente. Então, o que significa isso, ó? Se eu ganhar dinheiro suficiente, estudarei no exterior, né? Então, essa condicional a gente chama de primeira condicional, porque ela expressa um fato possível de acontecer, tá bom? Aí nós temos a segunda condicional aqui embaixo, ó, coloquei para vocês. O que vai acontecer com essa condicional aqui agora? Nós temos um verbo colocado no futuro do pretérito, em vez de ser a palavra will agora que vai fazer parte da frase, quem vai fazer parte da frase agora é a palavra would. Olha lá a fórmula, ó. If mais verbo no passado, não vai ficar mais no presente, igual era lá na primeira, mais a palavra would, ao invés de ser will. Olha o exemplo, ó. If I earned enough money, I would study abroad. Se eu ganhasse dinheiro suficiente, eu estudaria no exterior. É uma hipótese, né? Então, nós temos lá de novo o if, igual na de cima. Aí, depois do pronome I, a gente tem o earned. É a mesma frase, mas eu coloquei ela na segunda condicional. Ó, coloquei esse verbo aqui que vem em segundo lugar no passado. O passado dele é regular, é feito com ed, né? E depois, ao invés de eu colocar o will, eu coloquei o would. Basta vocês prestarem atenção na formação. Eu circulei aí para vocês a fórmula de cada uma, tá bom? Então, deixem esse vídeo salvo aí no celular de vocês. Acessem também aqui o YouTube, né, no meu canal aqui, quando vocês tiverem dúvida, né, na hora de fazer os exercícios, é na próxima aula que eu vou postar para vocês. Hoje eu quero que vocês assistam essa explicação minha com atenção e façam a anotação no caderno, ou então quem tiver como, né, imprime a folhinha aí com a minha letra mesmo. Eu coloquei o arquivo em PDF para que vocês possam colar no caderno de vocês, tá bom?